Hoje vamos fazer um vídeo baseado no comentário de um inscrito GN Engenharia. Top! Aliás, o vídeo top aqui no card. Cara, eu gostaria de pedir um vídeo que consiste em explicar o uso dos números complexos na engenharia, principalmente em análise de circuitos CA e em teoria de controle clássico. Eu sei que os números complexos não existem, ou seja, são abstratos, pois não existe um número que elevado ao quadrado é igual a -1. Pois bem, minha dúvida é que para seguir com os cálculos usamos os números complexos que na verdade são vetores? Minha dúvida é o que significam fisicamente os números complexos em controle e análise de circuitos ou outros temas. Desde já agradeço e ótimo vídeo. Então vamos falar sobre isso depois da vinheta. Eu vou falar da aplicação de números complexos na engenharia no fim desse vídeo, então fique ligado até lá. Mas antes, eu quero falar um pouco sobre esta parte da pergunta aqui, onde ele fala que números complexos não existem. E isso é verdade, visto que nenhum número existe, ou pelo menos não existe na natureza. Isso pode confundir você porque existe um conjunto de números chamado de números naturais, ou seja, números que existem na natureza. Será? Na verdade, nós não podemos fazer essa distinção entre números que existem e números que não existem. Nenhum deles existem. O que nós podemos distinguir são números que têm alguma utilidade para números que não têm nenhuma utilidade. Então eu gostaria de contar um pouco da história dos conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico é o dos números naturais. E eles surgem para responder um problema fundamental na matemática, que é o problema de contagem. Afinal, contar coisas é algo necessário desde a existência da raça humana. Contar quantas pessoas tem no nosso grupo, quantos animais tem no grupo em que estamos caçando e assim por diante. O problema de contagem ele é tão fundamental que ele baseia a criação de alguns sistemas numéricos, como por exemplo os números romanos. Se você perceber, o sistema de numeração romana começa com algo que é similar à contagem. Um palitinho, 2 palitinhos, 3 palitinhos e assim por diante. Isso não é muito diferente do método de contagem que a gente usa em algumas brincadeiras, que é 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, fechando 10 e assim por diante. Além disso, como curiosidade, o problema de contagem é tão fundamental que ele dá nome a uma área da matemática que é o cálculo. Como assim? Cálculo, na sua etimologia, significa pequena pedra. E é por isso que quando nós temos pedras nos rins, nós temos cálculo renal. E por que cálculo dá nome à área da matemática? Porque os pastores de ovelha na antiguidade, para contar o seu rebanho, usavam pequenas pedrinhas. Então os números naturais, por estarem envolvidos com um problema tão fundamental no cotidiano, ganharam esse status de números mais importantes, de números que existem na natureza. Até agora nós estávamos falando sobre números naturais e citamos o sistema de numeração romano, que data de aproximadamente 800 a.C. Agora nós vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. Os números racionais são aqueles que podem ser expressos como fração. Frações nos ajudam também a resolver problemas cotidianos. Por exemplo, se eu tenho um pedaço de pão e o divido em 2 partes, eu passo a ter 2 pedaços de pão. Porém, esses 2 pedaços de pão não têm a mesma propriedade de alimentar uma pessoa quanto um pedaço inteiro, visto que eles foram divididos pela metade. Então, as frações nos ajudam a contabilizar os pedaços de um todo inteiro. E cerca de 500 anos antes de Cristo, na Grécia, os matemáticos pitagóricos acreditavam que tudo era número, isso era uma espécie de seita, de religião, de filosofia para eles.
E eles acreditavam que todos os números eram racionais, ou seja, poderiam ser escritos na forma de uma fração, de uma razão entre dois números. Porém, um matemático grego, Hipasos, ele descobriu números irracionais, que não podem ser escritos como frações de dois números. E ele descobriu isso analisando o teorema de Pitágoras, analisando um triângulo retângulo. Se nós pegarmos um triângulo que tem os dois lados unitários e analisarmos o valor da sua hipotenusa, ou seja, do seu lado maior, nós podemos verificar, tal como Hipasos fez, que esse número, a raiz de 2, não é um número racional, não pode ser escrito como uma fração. E essa descoberta ela foi considerada ultrajante pelos colegas pitagóricos da época, tanto que, segundo a lenda, eles acabaram até matando Hipasos por ter descoberto a existência de um número que não poderia existir, que não era algo existente na natureza. E com isso nós vamos percebendo que cada conjunto numérico ele é recebido inicialmente com um certo preconceito, com um certo pé atrás. Falando disso, se nós estendermos os números naturais para o outro lado da reta real, nós vamos chegar nos números negativos. E com isso, nós obtemos o conjunto dos números inteiros. Os números negativos, por muito tempo na matemática, foram considerados números que não deveriam existir, que não tinham nenhum significado físico. Foi apenas a partir de 700 depois de Cristo que na matemática indiana começou-se a utilizar mais os números negativos. É claro que se a gente entrar na história da matemática, a gente vai ver incidências dos números negativos na China antiga e etc. Mas aqui eu estou considerando mais a história da matemática ocidental, incluindo a Arábia e a Índia, que tiveram contribuições muito importantes. Hoje em dia, os números negativos têm ampla aplicação. Eu percebo isso toda vez que eu abro o aplicativo do banco, por exemplo. E aqui nós percebemos que os conjuntos numéricos, sempre que surgem, eles são considerados inúteis até que alguém ache alguma aplicação para eles. Dito isso, eu vou começar a contar a história da descoberta dos números complexos. E para isso nós vamos começar discutindo a história da resolução de equações polinomiais. A equação polinomial de grau 2, ela pode ser resolvida por um procedimento que a gente chama de fórmula de Bhaskara. Esse procedimento é conhecido desde muito tempo. Porém, uma coisa que não se conhecia desde muito tempo era como resolver equações cúbicas, ou seja, equações polinomiais de grau 3. Foi em 1520 que um matemático italiano chamado Scipione ele descobriu uma fórmula para resolver a equação cúbica. Não todo tipo de equação cúbica, mas uma equação com formato particular, sem o termo quadrático. Ou seja, x ao cubo mais ax mais b igual a zero. Naquela época, a matemática era algo diferente do que é hoje. Muitas vezes, as pessoas que faziam descobertas não publicavam elas, mas sim as guardavam em segredo. Isso porque na época era muito popular fazer desafios, fazer duelos matemáticos na praça pública, onde duas pessoas propunham uma série de problemas umas para as outras para ver quem sabia mais matemática. Eram outros tempos, né? E o Scipione, como ele é um professor, ele ao longo da sua vida acaba contando essa fórmula para resolver a equação polinomial cúbica para o seu aluno, Antônio Maria del Fior. E o Antônio Maria del Fior, agora que ele sabe resolver equações cúbicas, ele está se achando o máximo, ele acha que sabe mais matemática que todo mundo. E para ganhar moral na praça, ele desafia para um duelo um outro matemático da época. Seu nome, Niccolo Fontana, mas mais conhecido pelo seu apelido Tartaglia, apelido que ele ganhou porque ele era gago. Veja só você. A questão é que o Tartaglia ele era um matemático melhor que o del Fior. Porém, ele desconfiava que o del Fior sabia resolver equações cúbicas, algo que na época não era conhecido. Então, um dia antes do duelo matemático deles, o Tartaglia consegue descobrir por conta própria como resolver a equação cúbica. E com isso, sendo que ele é um matemático mais competente que o del Fior,
acaba ganhando facilmente o duelo matemático. Seguindo a história, mais para frente na sua vida, o Tartaglia compartilha com outro matemático chamado Cardano como que resolve a equação cúbica, mas pede que Cardano guarde segredo. Delfior, para retalhar o antigo oponente, ele conta para Cardano que, na verdade, quem descobriu a fórmula cúbica não foi o Tartaglia, mas foi seu professor Scipione. E com isso, Cardano, que agora descobre que não foi Tartaglia que descobriu aquela fórmula, resolve publicá-la. Ainda assim, Cardano cita como autores dessa descoberta tanto Tartaglia quanto Scipione de forma independentes, pois eles descobriram a fórmula de forma independente. Ainda no final, Tartaglia ficou muito pistola com Cardano e eles brigaram por um bom tempo. A questão é que a resolução dessas equações polinomiais, elas levam às primeiras aplicações dos números complexos. Cardano, quando ele está trabalhando com equações polinomiais, ele se depara com o seguinte problema. Ele quer achar dois números, vamos chamar de x1 e x2, tal que a soma deles seja igual a 10, mas o produto entre eles seja igual a 40. Se nós montarmos a equação polinomial que resulta nessas raízes, ela será uma equação polinomial quadrática, e se nós traçarmos o gráfico delas, nós vamos ter esse resultado. E daqui nós percebemos que, como essa curva não cruza o eixo horizontal, o eixo x, nós não temos solução real. As raízes dessa equação seriam 5 mais raiz de menos 15 e 5 menos raiz de menos 15. E chegando aqui, normalmente os matemáticos diriam que não existe solução. Isso é óbvio porque a curva não intercepta o eixo horizontal. Porém, Cardano deu um passo a mais. Ele pensou, vamos considerar que a raiz de menos 15 fosse alguma coisa. E com isso ele constatou que se ele somasse esses dois números, ele resultaria em 10, e que se ele multiplicasse esses dois números, ele resultaria em 40. Cardano achou curiosa essa observação, mas ele anotou em seu livro que isso não teria nenhuma aplicação prática, que na verdade o uso de raízes de números negativos seria algo absurdo, que não tem uma lógica. E é verdade, porque observando essa curva ela não intercepta o eixo horizontal. Porém, posteriormente, surge um outro matemático, Rafael Bombelli, que estuda a obra de Cardano. E ele se depara com a seguinte equação. X ao cubo é igual a 15x mais 4. Note que isso é uma equação cúbica, pois eu poderia escrever de uma outra forma, x ao cubo menos 15x menos 4 igual a 0. Isso é uma equação cúbica, mas nós vamos nos atentar para essa segunda forma aqui. Quando nós vamos calcular as raízes dessa equação cúbica, lembrando que essa fórmula é conhecida há tempo, é conhecida pelo Scipione del Ferro e depois foi descoberta pelo Tartaglia, então isso aqui é conhecimento comum nessa época. Nós chegamos em uma fórmula que exige o cálculo de raízes de números negativos. Ou seja, tudo bem, é um problema sem solução, não vale a pena se debruçar sobre ele. Só que o que esse problema está pedindo? Ele quer saber onde que a curva x ao cubo intercepta uma reta 15x mais 4. E quando nós plotamos o gráfico desse problema, nós percebemos algo interessante. Nós percebemos que a curva cúbica x ao cubo, ela intercepta a reta em 3 pontos. Ou seja, apesar de no caminho nós encontrarmos raízes de números negativos, no final esse problema tem solução. E assim Rafael Bombelli consegue resolver esse problema aplicando a mesma lógica do Cardano. Vamos considerar que a raiz de um número negativo é algo que faz sentido. Só que agora Bombelli começa a perceber que as raízes dos números negativos não são algo tão abstrato, tão sem sentido, mas sim algo que pode levar a soluções práticas aplicáveis no mundo real.
E ao longo da história, esses novos números vão ganhando seu corpo de conhecimento. Até que, pelas minhas referências, em 1799, o matemático Caspar Wessel propõe a representação no plano complexo. Ou seja, um número, chamado de número complexo, ele é constituído por uma parte real mais uma parte imaginária. E nós poderíamos representar esse número complexo num plano, onde o eixo horizontal é a parte real e o eixo vertical é a parte imaginária. Ou seja, digamos que eu tenha um número 3 mais 4i, então esse número seria 3 em parte real e 1, 2, 3, 4 na parte imaginária. E agora esse ponto estaria sobre o plano complexo e, de certa forma, ele é um vetor. Pode ser entendido como um vetor. A questão é que ocorre uma operação interessante quando nós fazemos o produto de dois números complexos. Por exemplo, se eu multiplicar agora este número, 3 mais 4i, por um outro número complexo, vamos dizer que ele seja apenas 2i. Nós vamos ter como resultado o produto dos seus valores absolutos, dos seus comprimentos, ou seja, eu terei um vetor com o dobro do comprimento, e eu vou somar os ângulos que eles formam com o eixo real. Então, digamos aqui que eu tenha o vetor 2i, aqui eu tenho 3 mais 4i, quando eu faço o produto dos dois, eu multiplico os seus valores absolutos, ou seja, o vetor resultante tem o dobro do comprimento, mas em ângulo ele vai ganhar 90 graus, porque o número complexo 2i tem 90 graus. Então eu vou ter como resultado algo por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teria que ser algo aqui. Certo. Até agora nós passamos pela história dos números, chegando nos números complexos, para mostrar para vocês que os números complexos são tão reais quanto os números naturais. Essa diferença que a gente faz entre eles é muito mais uma questão do marketing, da nomenclatura, do que de algo que constitui a essência dos conjuntos numéricos. A questão dos números complexos é que essa operação que eu mostrei, ela tem aplicações em várias áreas da física e, portanto, da engenharia. Apenas um adendo, quando a gente faz a divisão de números complexos, a gente faz as operações opostas da multiplicação. Ou seja, nós dividimos os valores absolutos e subtraímos os ângulos. Então agora eu vou dar uma aplicação na engenharia para os números complexos. A primeira delas é a representação de fasores para análise de circuitos em corrente alternada. Num sistema trifásico, nós temos 3 fases e elas são defasadas 120 graus entre si. Então nós poderíamos representar essas 3 fases no plano complexo. Nós teríamos aqui uma fase que terá 220, vamos falar em valores RMS. Então 220 volts RMS. Aqui eu tenho uma outra fase que também tem 220 volts RMS. E uma terceira fase que também tem 220 volts RMS. Vamos chamar essa fase de R, essa de S e essa aqui de T. E notar que entre elas nós temos 120 graus. Quando nós fazemos uma representação de fasores, todos os fasores têm que ter a mesma frequência. Então nós vamos concordar que a frequência para essa análise fasorial é 60 Hz, a frequência da rede elétrica. Até aqui tudo bem. Poderiam ser números complexos, poderiam ser vetores, não faz diferença nenhuma. A questão é quando nós tentamos aplicar uma análise baseada na lei de Ohm nesses vetores. A lei de Ohm diz que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Mas, na verdade, essa resistência não precisa ser só uma resistência, ou seja, um número real. Ela pode ser uma impedância, ou seja, um número complexo.
Qual que é a diferença entre a impedância e a resistência? A impedância, por ser um número complexo, ela consegue mudar a fase da corrente. Ou seja, eu não preciso ter uma corrente em fase com a tensão, mas eu posso ter uma corrente defasada, tanto adiantada quanto atrasada em relação à tensão. Por exemplo, se eu aplicar essa tensão em vermelho num resistor, eu vou obter um sinal de corrente que está em fase com a tensão. Por outro lado, se eu aplicar um sinal de tensão igual, mas agora em um capacitor, eu vou obter um sinal de corrente em regime permanente que está adiantado em relação, ou seja, ele teria o pico aqui, ou seja, eu teria algo assim. E como o produto e a divisão de números complexos mudam o ângulo desse ponto no plano complexo, os números complexos são ideais para esse tipo de operação. Digamos que nessa fase S eu coloque o seguinte circuito. Eu tenho a fase S, eu coloco um resistor e um indutor. Esse resistor vai ter 7,07 ohms e esse indutor vai ter uma indutância tal que, para a frequência de 60 Hz, nós vamos ter J 7,07 ohms. E aqui o J indica a parte imaginária, da mesma forma que o I indica a parte imaginária. Só uma notação diferente para não confundirmos o I com a corrente. Como esses dois componentes estão em série, eu poderia, no plano complexo, somar a resistência, que é um número real, com a impedância do indutor, que é um número imaginário, e com isso eu vou obter a seguinte impedância: 7,07 ohms mais J 7,07 ohms. Isso corresponde a um ponto que tem magnitude 10 e ângulo 45 graus. Como a corrente é a tensão dividido pela impedância, nós vamos pegar o valor da tensão, que é esse ponto aqui, e nós vamos dividir por 10, ou seja, nós teremos aqui um valor 10 vezes menor, digamos que seja aqui, e nós vamos atrasar 45 graus, ou seja, nós vamos voltar aqui 45 graus e ter essa corrente aqui na fase S. E com isso a gente tem uma representação gráfica das três fases, da defasagem entre elas, e nós poderíamos incluir as correntes e as defasagens entre elas. E batendo o olho nós sabemos todas as características tensão e corrente dessa rede trifásica. E você pode perguntar, mas tudo bem, eu não preciso dos números complexos para fazer isso. Eu poderia fazer tudo isso com vetores. E poderia. Só que você teria que definir uma operação de vetores que fizesse isso aqui. E essa seria uma definição arbitrária. Enquanto, quando nós consideramos os números complexos, essa operação se torna tão natural quanto multiplicar e dividir números. Esse mesmo raciocínio se aplica a sistemas. Quando nós consideramos um sistema linear, nós podemos representar a sua resposta em frequência, lembrando que nós só podemos falar em resposta em frequência se o sistema for estável. Mas se ele for, nós podemos falar da sua resposta em frequência em termos de um diagrama de Bode. O diagrama de Bode nada mais é do que uma representação de módulo e de fase. Então nós temos módulo e nós temos fase. Ou seja, para cada frequência nós temos um módulo e um ângulo. Ou seja, para cada frequência nós temos um número complexo. Então, quando nós temos G de Jω, que é a representação da resposta em frequência, para cada valor de ômega nós vamos ter A mais BJ. E por que isso? Porque quando nós temos uma senoide na entrada de um sistema linear, o que sai em regime permanente também é uma senoide. O que muda
apenas a amplitude, ela pode ter recebido um ganho ou uma atenuação, e a fase, ela pode ter sido adiantada ou atrasada. E esses sistemas lineares podem representar vários sistemas que existem no mundo físico, como circuitos elétricos montados com capacitores e indutores, sistemas mecânicos com massa, mola, amortecedor e assim por diante. E aqui nós temos algo parecido com antes. Como as operações são amplificar ou atenuar e mudar o ângulo, os números complexos entram naturalmente para facilitar a nossa vida. Mesmo quando nós falamos da estabilidade de sistemas, nós utilizamos números complexos. A estabilidade de sistemas lineares pode ser analisada verificando as raízes de uma equação característica, que é a raiz do denominador. E se a parte real dessas raízes for negativa, para sistemas de tempo contínuo, nós temos sistemas estáveis e, caso contrário, não temos sistemas estáveis. Mas essa análise só é possível se nós considerarmos que as raízes complexas, que têm parte imaginária, têm algum significado. Nós não descartamos elas como algo absurdo, como faziam os matemáticos de muito antigamente. E se você acha que os números complexos são a última bolacha no pacote de conjuntos numéricos, você está enganado. Existe um conjunto descoberto depois dos números complexos, que são os quaternions. Um quaternion, ele é representado por uma parte real, mais uma parte imaginária em I, uma parte imaginária em J e uma parte imaginária em K. E agora nós não temos mais um plano complexo, mas nós temos um espaço quadridimensional complexo. E você pode pensar que isso não existe, e é verdade, não existe como nenhum outro número existe. A questão é, tem aplicação? Tem. Eu sei que na robótica se usa muito porque é fácil representar o movimento de um robô utilizando quaternions. Mas isso não é um papo para hoje, fica para outro dia. GN Engenharia, eu espero ter respondido a sua pergunta. Caso contrário, deixa um comentário, assim como os demais. Se achar o conteúdo bom, por favor, dê um like e se inscreve no canal, porque ajuda bastante. Um forte abraço e até a semana que vem.